Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre algarismos significativos e duvidosos. Então, acompanhe aqui comigo o objetivo da nossa aula. Os objetivos, pessoal: compreender o que são algarismos significativos e duvidosos e resolver situações que envolvam os algarismos significativos e duvidosos. Você já se perguntou, pessoal, qual a importância do uso dos algarismos significativos e duvidosos? Então, eles são bem importantes sim para a gente, sempre que a gente faz uma estimativa de temperatura ou de massa. Quando não é algo exato, 100% de certeza, nós precisamos sim conhecer os algarismos significativos e duvidosos para essa medida que a gente vai informar ter maior precisão, ok? Então aqui, pessoal, quando uma pessoa faz alguma medição, tais como massa, temperatura, volume, entre outras, é de grande importância que se saiba o que são os algarismos significativos e quais são as suas regras para a utilização. Os algarismos significativos são todos os números que representam medidas determinadas experimentalmente, sendo que apenas o último número é um dígito duvidoso. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, então nós temos um termômetro e a temperatura, se a gente olhar para ele, a gente pode falar assim, 36,7 graus, ou uma outra pessoa olha e fala assim, para mim tá 36,9, 32,7. Então, a gente tem certeza do 36 graus. O outro, a gente está dando um valor aproximado. Se aproximar, dar um zoom aqui, a gente consegue ver que aproximadamente é quase 37 graus. 36,8. Mesmo assim, o 8 a gente considera um algarismo duvidoso, porque eu, olhando aqui, eu falo para vocês, 36,8. Mas uma outra pessoa poderia olhar e falar assim, não, para mim é 36,7. Então, o último algarismo nesse caso, 36,8, o 8 a gente chama de algarismo duvidoso, porque eu estou dando a minha opinião, mas uma outra pessoa poderia ter a opinião dela e dizer que não, 36,7, 36,9 e estaria ok também, uma aproximação. Mesma coisa aqui, olhando para a nossa régua. Nós, olhando nessa primeira imagem, a gente fala assim, 9,8 ou 9,7. Quando a gente aproxima, a gente consegue ver que é 9,6, um pouquinho mais de 6, está entre o 6 e o 7. Então, o último algarismo, novamente, a aproximação que a gente faz, ela é dita como um algarismo duvidoso. Importante, por exemplo, considere a temperatura em graus Celsius medida no termômetro. Observe que temos certeza que a temperatura se encontra entre 1,8 graus Celsius e 1,9 graus Celsius. Se desejássemos, seria possível estimar os centésimos dos graus. Então, olha só. Quando você olha aqui, pessoal, 1,5, 6, 7, 8. Mas é um pouquinho mais que o 8. Então, a gente pode fazer uma aproximação. Eu sei que está entre 1,8 e o 1,9. Então, eu poderia dizer 1,82 ou então 1,82, correto? Mas o 2, nesse caso, é o algarismo duvidoso. É uma aproximação que eu estou tendo, né? Que eu estou aproximando. Uma pessoa que olhasse aqui poderia falar, para mim, 1,83, 1,84. Então, esse último algarismo é o que a gente chama de duvidoso. O 1,8 são os que estão corretos, né? E o 2, nesse caso, é o nosso algarismo duvidoso. Assim, essa medida 1,82 graus Celsius possui 3 algarismos significativos, sendo que o último, o dígito 2, é incerto. Então, todo algarismo significativo, ele vai ter alguns elementos, 1, 2 ou 3, que são certos, e o último, um único algarismo duvidoso, correto? Os algarismos significativos são importantes porque eles indicam a precisão de uma medida. Isto é, a medida mais precisa é aquela que contém mais algarismos significativos. Quanto mais algarismos significativos uma medida apresentar, mais correta ela será. Lembrando que a precisão de uma medida indica o quanto as medidas repetidas estão próximas uma da outra,
ok? Então, lembrando, pessoal, algarismos significativos vai ter os algarismos corretos, 2, 3, 4, não importa, e um único algarismo duvidoso. Esse algarismo duvidoso é a aproximação que a gente faz, ok? Exercícios para a gente praticar. Utilizando uma trena laser, Clovis realizou a medição do comprimento de uma tenda e obteve como medida 14,2 metros como resultado. Representando apenas com algarismos significativos, se Clovis determinar 1/3 dessa medida, qual será o resultado obtido? Representado apenas em algarismos significativos. Então, olha só, pessoal, nós temos a medida que ele obteve, 14,2, nós queremos saber 1/3 dessa medida. Então, primeiro faz o cálculo, 1/3 de 14,2. E aí sim, dá a resposta apenas em algarismos significativos, ok? Então, façam no caderno de vocês, já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então vamos aqui para a correção. Como vocês perceberam, pessoal, não era um exercício difícil. Olha só, nós temos a medida que ele obteve, 14,2 metros, e nós queremos saber 1/3 dessa medida. Então, como a professora falou, primeiro vamos calcular 1/3 de 14,2 e depois dar a resposta em algarismos significativos. Então, aqui, ó, 1/3, 1/3, vezes a medida que ele encontrou, que é 14,2. 1 vezes 14,2, 14,2. Dividiu por 3, chegamos no resultado 4,73333, uma dízima periódica. A resposta, o exercício queria apenas em algarismos significativos. Então, vamos pensar comigo. Se a gente tivesse com essa medida aqui,
e a gente tivesse que informar essa medida para alguém, a gente ia falar 1,47333333? Não, a gente já ia direto falar a resposta a aproximadamente 4,7. Estaria correto? Sim, estaria correto, porque mesmo se eu usar a regra de arredondamento, o número que eu estaria abandonando é o 3. Ele é menor do que 5, então eu arredondo para baixo, lembrando que se o número que eu estou abandonando for 5 ou maior do que 5, a gente arredondaria para cima, né? Nesse caso, estamos abandonando o número 3, arredondamos para 4,7. Então, a resposta em algarismos significativos é 4,7 metros. Tranquilo, né, pessoal? Mais um exercício aqui para vocês. Em trabalhos científicos, o uso da notação científica e a apresentação das medidas com as respectivas incertezas é muito comum e até mesmo necessário. Assim, ao fazer a conversão de um número para sua forma em notação científica, devemos estar atentos, pois a quantidade de algarismos significativos deve ser representada. Observe alguns exemplos. Então, aqui nos exemplos nós temos 875. Não é um número tão grande, mas mesmo assim nós podemos representá-lo em notação científica. Basta lembrar que para eu transformar em notação científica, esse meu número A, ele tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então, a minha vírgula ela tem que andar para cá, 2 casas, para obedecer a essa condição. Então, ficaria o quê? 8,75. Qual foi o deslocamento da minha vírgula que não aparecia, porém ela estava no final? Se ela estava no final e parou aqui entre o 8 e o 7, quantas casas ela andou? Andou 2 casas. Então, vezes 10 ao quadrado. Então, ficou 8,75 vezes 10 ao quadrado. 3 algarismos significativos. Quem são os algarismos significativos? O 8, o 7 e o 5. Ok? Próximo exemplo. 0,03301. É uma medida pequena, né? Bem pequena, para falar a verdade. Podemos escrevê-la em notação científica? Sim, desde que nós deixemos esse nosso número A entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então, olha só o deslocamento da minha vírgula. Ela estava aqui e eu vou passar ela para cá. Ó, aqui, ó, 3,301. Por que eu não posso passar para cá, professora? Porque senão ficaria 33. Não pode, tem que estar entre 1 e 10. Então, aqui. Escrevendo o número, ficou 3,301 vezes 10 na menos 2. Por que 10 na menos 2? Porque a minha vírgula teve esse deslocamento aqui, ó. Deslocamento de 2 casas decimais. Como é um número pequeno, então o expoente é negativo. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? 3, 4. 4 algarismos significativos. A potência aqui, em base 10, não conta nesse caso. Mais um número, pessoal. 70,00540. Vamos transformar em notação científica. Como? Esta vírgula anda uma casa para cá. Então, o número fica 7,0054 vezes 10 elevado na quanto? Olha só quanto que a minha casa deslocou. Uma casa só. Então, 10 elevado na 1. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? Nós temos 2, 4, 6 algarismos significativos. Só não conta a potência em base 10. Ok? Com base nesses exemplos que a professora acabou de fazer aqui com vocês, vocês resolvem a letra A, letra B e letra C, ok? O que vocês precisam fazer, pessoal? Escrever em notação científica e depois falar quantos algarismos significativos tem cada uma dessas letras, ok? Então faço no caderno, já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Ainda mais depois dos exemplos que a prof resolveu aqui para vocês. Então, vamos acompanhar a correção. Então, letra A, 234,5. Escrevendo em notação científica, a minha vírgula anda para cá, 2 casas. Então, ficou 2,345 vezes 10 elevado na 2. Da onde esse elevado na 2? É a quantidade que a minha vírgula andou. Como é um número grande, expoente positivo. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? Basta contar. 4 algarismos significativos. Próximo, é um número pequeno, então eu já sei que o expoente será negativo. Escrevendo em notação científica, a minha vírgula vem para cá. Aí sim, 2,51. Está respeitando a condição de estar entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10? Sim, está respeitando. 2,51 vezes 10, qual foi o deslocamento da minha vírgula? Uma casa, então 10 elevado na menos 1. Quantidade de algarismos significativos são 3. Próximo, 25.600 quilômetros. Então, um número relativamente grande, já sei que o expoente vai ser positivo, vamos escrevê-lo em notação científica. A vírgula não apareceu, ela está no final. Quantas casas ela vai andar? Todas essas, até chegar aqui no 2. 2,56, uma aproximação, porque eu não preciso escrever 2,5600. 2,56 vezes 10. De quanto foi o deslocamento, pessoal? 4 casas, então vezes 10 elevado na 4. Quantidade de algarismos significativos são 3. Mais um exercício para vocês fixarem bem a ideia, pessoal. Então diz o seguinte: faça a leitura do comprimento da caneta a seguir, estimando o seu valor. Indique os algarismos significativos exatos e os duvidosos dessa medida. Então, vocês vão olhar ali para a imagem, vão fazer uma estimativa de qual é a medida dessa caneta. Então, lembrem, pessoal, só pode existir um algarismo duvidoso no final, tá? Façam isso no caderno, olhem com atenção aqui a nossa régua, a nossa caneta e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Tava fácil também, né? Então, algarismos significativos e duvidosos é um conteúdo super fácil, basta a gente ter atenção na hora de resolver. Então, nesse exercício aqui, a gente precisava da medida aproximada dessa nossa caneta. Então, tinha até uma régua aqui para auxiliar vocês. Então, vamos olhar aqui, pessoal. Se vocês fizeram isso, vocês vão ver que ela é 13 centímetros. Isso é exato, 13 centímetros. Aí a gente olha um pouquinho mais, 13,2. Um pouquinho mais que 13,2. Então, eu posso dizer aqui, ó, ela está entre o 3 e o 4. Isso é o que eu sei. Então, eu poderia dizer que uma aproximação é 13,2, que é certeza, e o 4 é uma estimativa. Porque eu olhei ali e falei, 13,24. O 13,2, ok. Agora o 4, uma outra pessoa, vocês poderiam ter olhado ali e falado assim, professora, eu acho que está no meio entre aqueles dois, entre esses dois intervalos está no meio, então eu vou dizer que é 13,25. Pode ser? Pode ser. Estaria correto? Estaria correto também. Então a minha aproximação é 13,24. Se vocês fizeram 13,25, tranquilo também. Quem são os algarismos significativos? São todos eles, né, pessoal? Tudo isso daqui é algarismo significativo. Nós temos 3 exatos, corretos, e o último que é o algarismo duvidoso. 1, 3 e 2 são os exatos, os que a gente tem certeza, e o 4 é uma estimativa. Eu estimei para 4, vocês poderiam ter estimado para 5, ou ainda para 3, e estaria tudo certo. Então, o que vimos nessa aula, pessoal? Nessa aula nós falamos mais um pouco sobre algarismos significativos e duvidosos, entendendo o que eles significam, como representá-los, como fazer em notação científica o uso desses números também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!